Salve Maria, honra e força templários de Maria. Eu hoje estou ainda no tema controle populacional e estou fazendo este material de estudo porque eu recebi um livro muito interessante de uma ONG chamada Católicas pelo Direito de Decidir. E este material consiste de um livro chamado Juventude, Religião e Ética Sexual, de Valéria Melk Buzin, segunda edição de 2012. Trata-se então de uma ONG, essa Católicas pelo Direito de Decidir, cuja sigla é CDD no Brasil, e que eu achei muito interessante, né, que neste livro tem já no seu sumário um seu breve histórico de como foi fundada esta ONG aqui no Brasil e o que ela faz, quais os seus objetivos. E então eu resolvi falar para vocês que essa Católicas pelo Direito de Decidir é uma ONG feminista e não é católica, tá? Mas antes de falar mais profundamente sobre isso, eu queria mesmo era abordar com vocês essa questão, como essa ONG nasceu e cresceu no Brasil. Na verdade, essa ONG é uma ONG de raiz norte-americana, com o mesmo nome nos Estados Unidos, e diz esta própria organização que ela nasceu e cresceu no Brasil como resposta ao apelo de inúmeras mulheres que se percebiam sofrendo as consequências em seus corpos e em suas vidas das posições conservadoras da hierarquia católica em relação às questões referentes à sexualidade humana. Entre as feministas, há algumas mulheres de formação cristã que já haviam dedicado anos de suas vidas nas lutas por justiça social a partir de uma perspectiva ecumênica. Entendia-se que era necessário tornar público o pensamento religioso progressista em favor da autonomia das mulheres, né? Reconhecendo sua autoridade moral em todos os campos de sua vida. Mas, para a criação das Católicas pelo Direito de Decidir, houve uma insistência de companheiras feministas. Olha, companheiras feministas, veja bem, está bem ligado ao comunismo, né? E isto foi um fator determinante para essa criação. Ela sentiu que, ao articular o pensamento católico ao feminismo, conquistariam espaços importantes na luta pelos direitos de todas as mulheres. Bom, além disso, tá? Elas têm determinados objetivos, que é sensibilizar a sociedade, né, para a necessidade de mudança nos padrões culturais, promover diálogos públicos sobre a sexualidade e a reprodução humana, levar adiante a discussão ética sobre o direito das mulheres, a maternidade livre e voluntária. Tá? Então, essa ONG ela foi fundada em 1994, porque ela foi criada, né, nasceu em 8 de março de 1993, mas juridicamente foi formalizada em 15 de julho de 94, tá? Bom, gente, e eu achei interessante que eu recebi este livro anonimamente aqui na minha casa, né? Não sei quem foi que me mandou, mas tá aqui o livro, né? E eu então pesquisei sobre essa Católicas pelo Direito de Decidir, por essa ONG, e descobri algo muito interessante. Por exemplo, em 1970, lá em Nova York, foi aprovada uma lei que permitiu o aborto por simples solicitação de uma gestante. Tá? Abortion on demand, até o 5º mês da gravidez. E isso, naquela época, provocou em todo o país uma surpreendente procura de gestantes que foram para o estado de Nova York para fazer esse procedimento, tá? Principalmente gestantes que vinham da costa leste americana.
tá? E esta lei que foi aprovada em Nova York, só no estado, ela foi decisiva para a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, que é o STF deles lá, na célebre decisão Roe versus Wade, que declarava que o nasciturno não é pessoa e que não tem direitos, impondo assim a legalidade do aborto a todo o território estadunidense. Como a Igreja Católica se opusesse à lei abortista de Nova York, 3 membros do grupo pró-aborto da National Organization for Women, a NOW, Organização Nacional para as Mulheres, fundaram em 70 a organização Catholics for a Free Choice, ou Católicas pelo Direito de Decidir. Por isso que eu disse que a Católicas pelo Direito de Decidir aqui no Brasil tem uma raiz americana. Seu primeiro ato público foi o de ridicularizar a Igreja Católica por meio de um ato público, tá? Na escadaria da Catedral de São Patrício, em Nova York, coroando uma feminista com o título de Papisa Joana I. Tá? Então, a primeira sede dessas católicas pelo direito de decidir localizou-se em Nova York. Tá? A sigla delas lá nos Estados Unidos é CFFC e aqui no Brasil é CDD. Nas dependências e ela se localizou em Nova York nas dependências da Planned Parenthood Federation of America, uma ONG também não governamental, né, e que é dona de inúmeras clínicas de aborto na América do Norte. E que inclusive agora recebeu uma grande rasteira financeira do presidente Donald Trump, que é cristão, que simplesmente cortou os subsídios públicos, né, para essa ONG, a Planned Parenthood, que chovia dinheiro no governo Obama, né, e aí no governo Trump a fonte secou. Embora essas católicas pelo direito de decidir seja uma organização anticatólica, o nome católica que elas utilizam, na verdade, é para confundir o público, né? Porque o objetivo delas é se infiltrar nas paróquias, nas dioceses, nas universidades católicas, nos meios de comunicação, nas casas legislativas, né? A fim de dar a entender que é possível, ao mesmo tempo, ser católico e defender o direito ao aborto. Além do aborto, as tais católicas também defendem o uso de anticoncepcionais, o divórcio, as relações sexuais pré-matrimoniais, os atos homossexuais, o matrimônio de pessoas do mesmo sexo e todas as formas de reprodução sexual, artificial. Quanto à liturgia, as católicas pelo direito de decidir assumem uma série de rituais e práticas da nova era. Por exemplo, as americanas. Elas são devotas do ídolo feminista Sofia, a deusa da sabedoria, e compõem poesias em honra de Lúcifer. O aborto é tratado como um ato sagrado. São recitadas orações a Deus Pai e Mãe, enquanto a mulher que está abortando é abençoada, abraçada e encorajada a salpicar pétalas de rosa. A ex-freira Diane Nell elaborou uma cerimônia pós-aborto em que a mulher abre uma cova no jardim e deposita os restos mortais de seu bebê, dizendo: Mãe Terra, em teu seio depositamos esse espírito. É o mesmo ritual, mesmo parecido quando a gente enterra um cachorro, né, na nossa casa, que o nosso cachorro enterra no fundo do quintal, ou um gato, né, é mais ou menos parecido, né, elas tratam aquele feto abortado como se fosse um bicho, qualquer outra coisa, menos um ser humano. O maior obstáculo que os promotores do aborto têm encontrado no seio das Nações Unidas é a presença da Santa Sé, que é reconhecida como observador permanente. Tá? No entanto, em 99, essa ONG, Católicas pelo Direito de Decidir, lançou a campanha Sea Change, Mudança de Sé. O objetivo, então, até agora que não foi atingido, é pressionar a ONU a fim de rebaixar o status da Santa Sé ao de simples organização não governamental. Eles querem rebaixar a Santa Sé a uma ONG, tá? Como é a própria Católicas pelo Direito de Decidir. Mas por que atacar justamente a Igreja Católica?
Francis Kisling, que foi presidente da Católicas pelo Direito de Decidir americana durante os anos desde 1982, explica em uma entrevista de setembro de 2002 que a Igreja Católica é o alvo-chave exatamente por causa dos seus termos fundamentais, o que fundamenta a religião católica, que são filosóficos, sociológicos e teológicos. Tá? E também o catolicismo é o mais desenvolvido entre todas as outras religiões. Assim, se puderem refutar a posição católica, eles refutariam todas as demais automaticamente. Tá? E nenhum dos outros grupos religiosos realmente tem declarações tão bem definidas sobre a personalidade, quando começa a vida, fetos, etc., quanto os católicos. Tá? Pelo menos nesse ponto eles têm razão, são inteligentes, né, essas bruxas. Quem financia? Bom, as católicas pelo direito de decidir no mundo inteiro recebem vultosas doações de fundações do controle demográfico, que é o mesmo do controle populacional, tá? Essas fundações. Entre elas, a Fundação Ford, Nova Orleans, Fundação Sunem também, Fundação MacArthur, muito mais, e Fundação Playboy. Essa eu não sabia. Hoje, a maior parte dos investimentos é destinada à promoção dos direitos reprodutivos na América Latina, ou seja, do direito ao aborto, à esterilização e à anticoncepção. Em 1987, criou uma filial latino-americana em Montevidéu, Uruguai, com o nome de Católicas pelo Direito de Decidir. Em língua espanhola, foi publicado um livro sarcástico intitulado E Maria, foi consultada para ser Madre de Deus, Mãe de Deus? Que apresenta Nossa Senhora como símbolo do direito de decidir sobre a prática do aborto. E em 1993 foi criada em São Paulo a filial brasileira com o nome Católicas pelo Direito de Decidir e juramentada em 1994, no dia 15 de julho. E onde é que elas estão sediadas aqui no Brasil? Essa ONG está sediada na rua Sebastião Soares de Faria, número 56, no 6º andar, São Paulo, isto é, no mesmo prédio da sede da Regional Sul 1 da CNBB, que ocupa o 5º andar. O fato gera uma surpresa, né? Porque além de usarem o nome de católicas, elas agora compartilham o mesmo edifício usado pelos bispos. Mas claro que o prédio não pertence aos bispos, né? A CNBB. Mas pertence ainda mais surpresa à Ordem Carmelita, né? A província de Santo Elias. E mais ainda a gente fica surpresa em como é que os frades, essa ordem de frades católicos, pôde alugar um imóvel para uma organização abortista. É uma coisa que não dá para entender, né? E elas tentam sempre burlar de forma assim disfarçada e manipulada e também enganosa, né? São muito perigosas. As questões da Igreja Católica. Vejam bem, na campanha da Fraternidade no Brasil em 2008, a CNBB mandou fazer um vídeo, né, em defesa da vida, pontos de vista, né, Fraternidade e Defesa da Vida, tá? E com o logotipo da CNBB bonitinho, tá? E essa ONG, no bloco 4, conseguiu inserir ali um tópico em defesa da vida, pontos de vista, uma fala de 5 minutos criticando a Igreja Católica, tá? Por não aceitar a anticoncepção e defendendo a realização do aborto pela rede hospitalar pública para preservar, né, a vida das mulheres, tá? Quando eu soube dessa notícia em 2008, eu estava trabalhando no hospital à noite, numa sala de recuperação, e eu ainda comentei isso com meus colegas enfermeiros e médicos, e ainda disse, era só o que faltava agora a igreja aprovar e promover que nós, profissionais da saúde, realizemos práticas de aborto na rede pública. E não acreditei, assim, quando eu li sobre isso. Eu li numa matéria, assim, de jornal, né? Na verdade, elas fizeram, tipo, uma infiltração ali naquele vídeo, né?
Tanto é que a CNBB refutou, disse que não tinha feito nenhuma autorização para essa ONG fazer isso, exigiu o recolhimento dos DVDs, aí a Verbo Filmes, responsável pela edição do DVD, entrou com outra, sem essa fala da CDD aí. No entanto, até a data da edição do jornal, que foi em 2008, do jornal que eu pesquisei para falar para vocês sobre esse assunto, o DVD ainda estava do mesmo jeito, tá? Bom, Declaração da Conferência Nacional dos Bispos Católicos dos Estados Unidos. Uma coisa que é muito importante é que é o seguinte: em 2000, a Confederação Nacional dos Bispos Americanos já tinha se pronunciado contra essa Católicas pelo Direito de Decidir, publicamente, que é uma coisa que a CNBB aqui no Brasil não fez, tá? Porque assim, ela tem publicamente defendido o aborto, ao mesmo tempo em que diz estar falando como uma autêntica voz católica. Elas não são católicas, tá? Então isso é muito importante. Se vocês verem cartilhas da CDD, tá? Livros da CDD, filmes da CDD, documentários da CDD, descartem, porque isso é pró-aborto, tá? É contra a lei natural, tá certo? Então, essa Católicas pelo Direito de Decidir é uma ONG feminista anticatólica, tá? Esse católicas delas ali é uma infiltração, para enganar os otários, né? Os desavisados. Em algumas ocasiões, a Conferência Nacional dos Bispos Católicos declarou, americana, né, que a Católicas pelo Direito de Decidir, que é a CFFC lá deles, não é uma organização católica, não fala pela Igreja Católica e, de fato, promove posições contrárias ao magistério da Igreja, conforme pronunciado pela Santa Sé e pela CNBB americana, tá? Que é a NCCB, tá? Então, para eles, ela é um braço, lobby do aborto dos Estados Unidos e através do mundo. É um grupo de pressão dedicado a apoiar o aborto, é financiado por algumas poderosas e ricas fundações privadas, principalmente americanas, para promover o aborto como um método de controle populacional. Esta posição é contrária à política existente nas Nações Unidas, né? Isso é o que os bispos americanos pensavam em 2000, né? Mas hoje nós aqui dos Templários, nós sabemos que a ONU está envolvida nisso até o pescoço, né? Com as ações nova-ordianas. E em sua última campanha, as Católicas pelo Direito de Decidir, segundo esses bispos, assumiu um esforço concentrado de opinião pública para acabar com a presença oficial e silenciar a voz moral da Santa Sé nas Nações Unidas. É aquela manobra que elas queriam transformar a Santa Sé de observador permanente na ONU em simplesmente uma ONG, né? A campanha de opinião pública tem ridicularizado a Santa Sé com uma linguagem que lembra outros episódios de fanatismo anticatólico que a Igreja Católica sofreu no passado. Existe muita propaganda em questão, por exemplo, negativa, né? Propaganda negativa em relação à Inquisição, por exemplo. Por isso que a gente está sempre promovendo cursos sobre Inquisição. Agora mesmo o Thiago Finger, esse ano, deu um curso sobre Inquisição, baseado no livro do professor Felipe Aquino, muito importante, que derruba todas essas refutações negativas aí, e isso é o que eles estão falando aqui, fanatismo anticatólico, tá? Como os bispos católicos dos Estados Unidos têm afirmado por muitos anos, o uso do nome católica como uma plataforma de apoio à supressão da vida humana inocente e de ridicularização da Igreja é ofensivo não somente aos católicos, mas a todos que esperam honestidade e franqueza em um discurso público. Declaramos outra vez com mais forte veemência. Por causa de sua posição aos direitos humanos de alguns dos mais indefesos membros da raça humana e porque seus propósitos e atividades contradizem os ensinamentos essenciais da fé católica, as Católicas pelo Direito de Decidir não merecem um reconhecimento nem um apoio como uma organização católica, tá? Então, isso foi dito no Comitê Administrativo na Conferência Nacional dos Bispos Americanos em 1993.
tá certo? Bom, gente, então tá aqui passando a informação para vocês. Eu não vou entrar em muitos detalhes desse livro, só que esse livro ele é financiado pelo governo, né, pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. Algo assim de dinheiro público posto fora, né, na minha opinião, tá? E elas falam assim, elas defendem aqui o Estado laico, a diversidade sexual e religião, a sexualidade e religião, elas falam, quer dizer, refutam, né, a visão católica, imprimindo assim que o sexo é um mal a ser evitado. De onde veio essa ideia? Né? Sexo, casamento, anticoncepção e maternidade. O que é isso para a Igreja Católica? Em defesa da vida, a questão do aborto. Então, essas coisas assim, mas de um viés totalmente pró-aborto, né? Pró-anticoncepção, pró-controle populacional. Então, nós temos que cuidar muito esses materiais que vêm até nós, os vídeos que a gente vê na internet, os livros que nós lemos, né? E as reportagens, as informações que a mídia nos fornece, porque a gente pode estar muito enganada, né? Eles já estão se atrevendo a usar um nome, né, católico, né, a denominação católica, como se fossem católicos de verdade, e não são, tá? Honra e força!